Agora nós vamos simular um defeito no paletizador do MK5. Então, no menu de defeito, vamos selecionar o problema 5. Acabamos de ativar aqui um problema no paletizador e vamos aguardar até que o sintoma se apresente. Tudo no MK5 foi pensado para refletir bem a realidade. Então, quando nós adicionamos um defeito, nós estamos simulando um problema num componente elétrico, hidráulico, pneumático, num dispositivo mecânico. A ideia é refletir exatamente o que aconteceria na realidade do ambiente fabril. Então, por enquanto, a máquina está funcionando normalmente. Vamos fazer aí o último ciclo de carga de caixas para fechar um pallet com 3 fiadas. O elevador está descendo. E agora nós podemos ver o primeiro sintoma. Tem uma fumaça que indica que houve alguma sobrecarga. Como era o elevador de caixa que estava descendo, possivelmente foi ele que sofreu essa sobrecarga. Então essa é aquela velha situação em que a produção chama a manutenção para resolver o problema. E a única informação que normalmente é levada é que a máquina está parada. Sendo assim, vamos trabalhar agora para resolver o problema. Então o elevador de pallet descarregado deveria sair pela esteira de saída da máquina. Então vamos dar uma olhada no diagrama elétrico. Vamos procurar entender como é que acontecem os comandos do elevador e das esteiras. Então vamos começar pelo elevador. Ele é comandado por um inversor de frequência. Os comandos do inversor podem ser verificados aqui. Quais são os contatos de relés que comandam o inversor para ligar e desligar e para movimentar o motor no sentido direto ou reverso. Então aqui nós temos o relé, que aciona o inversor, e a saída, que é 0.6, é a saída que aciona esse inversor de frequência. Então vamos dar uma olhada no software do PLC para tentar entender o que está acontecendo. Vamos abrir aqui o FC5 e monitorá-lo. Ele é o bloco que contempla a máquina de estados do elevador de pallets. E aqui a gente verifica que as duas saídas, tanto a que determina o sentido do movimento, quanto a que liga e desliga o elevador, elas estão acionadas. Então, nessa situação, o elevador deveria estar se movimentando. Aqui nós podemos verificar que os dois nomes simbólicos que nós vimos lá em cima correspondem de fato às saídas que comandam o inversor. A questão agora é que, como o elevador precisa ser descarregado, as saídas de movimento dele não deveriam estar acionadas. E aí, quando a gente vai checar por que elas estão acionadas, a gente verifica que o sensor do elevador embaixo não está atuado. Só que se a gente for no simulador, a gente pode ver que o elevador está na posição embaixo. Então, se ele está na posição embaixo e o sensor não está atuado, é porque provavelmente o sensor do elevador embaixo está com defeito. Então agora nós vamos trabalhar para identificar o sensor e poder substituí-lo. Através do software do PLC, a gente pode verificar qual é a entrada digital que recebe o sinal desse sensor. É aí 6.2, sensor elevador de pallets embaixo. Então vamos no diagrama elétrico. Vamos verificar quem é o sensor que chega nessa entrada. Está aqui a entrada de 6.2. O sensor que está ligado nela é o S9. Assim, agora que a gente já sabe quem é o sensor, vamos lá no MK5 e vamos substituir esse sensor por um novo. Com a tecla F11, nós abrimos a interface de substituição de componentes e basta que a gente digite o tag do sensor aqui no campo e pressione o botão substituir. A partir daí, nós já observamos que a máquina volta a funcionar e o sinal do sensor chegou na entrada digital.
Só que agora o elevador deveria ter subido. Então vamos verificar porque isso não aconteceu. Se a gente abre aqui o painel elétrico, a gente pode ver que o inversor está em erro. Isso deve ter acontecido porque quando o sensor falhou, o elevador colidiu embaixo e forçou o motor. Então vamos desenergizar o inversor, energizar novamente, e a gente vai ver que ele vai sair da condição de falha. Volta a ficar operacional.